Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 11. O tempo passou rápido enquanto Orochimaru continuava seu treinamento implacável. Antes que ele percebesse, a meia-noite havia chegado. Decidindo equilibrar trabalho e descanso, Orochimaru fez as malas e foi para casa para um merecido sono. Na manhã seguinte, Orochimaru foi até uma mercearia local. Sem hesitar, ele entrou e se aproximou do balcão. Tiras de papel com 5 chakras. São 500 RY. Obrigado, respondeu o lojista gordo com um sorriso amigável. Orochimaru entregou as notas sem pestanejar. 500 RY era uma boa quantia, cada tira de teste de chakra custava 100 RY, mas neste mundo, tudo relacionado a ninjas era notoriamente caro. Orochimaru já estava bem ciente disso. Por exemplo, uma shuriken comum custa cerca de 300 RY, e uma kunai pode custar 1000 RY. Considerando isso, uma tira de papel de chakra custando 100 RY ainda estava dentro de uma faixa razoável. Enquanto Orochimaru pensava em ferramentas ninja, ele não pôde deixar de se lembrar de Tenten da linha do tempo original. Agora que ele pensou sobre isso, ela era realmente uma pessoa rica. Ela casualmente jogava várias ferramentas ninja durante a batalha. Ele não conseguia entender como um genin poderia pagar por um arsenal tão vasto. Mas hoje, o foco de Orochimaru não estava em ferramentas ninja. Ele veio comprar tiras de papel de chakra por um motivo muito específico. Qualquer pessoa familiarizada com o mundo de Naruto reconheceria que essas tiras poderiam ser usadas para testar a natureza elementar do chakra de um ninja. Os atributos dos chakras foram divididos em 7 categorias: fogo, vento, relâmpago, água, terra e yang. O papel de chakra, no entanto, só conseguia medir os 5 primeiros: fogo, vento, relâmpago, água e terra. Os atributos yin e yang não podiam ser detectados por essas tiras. O processo era simples: injetar uma pequena quantidade de chakra na tira de teste e, dependendo da reação, o usuário poderia determinar a natureza do seu chakra. Fogo: o papel irá pegar fogo e virar cinzas. Vento: o papel se partirá em 2. Raio: o papel ficará enrugado. Água: o papel ficará úmido. Terra: o papel vai se esfarelar. Nas memórias herdadas de Orochimaru, além dos 3 jutsu básicos, jutsu do clone, jutsu de substituição e jutsu de transformação, ele também possuía conhecimento do jutsu do clone das sombras e da técnica liberação de vento, grande avanço. No entanto, ele não tinha certeza se possuía quaisquer outros atributos de chakra além do vento. Testar seu chakra foi o primeiro passo para descobrir quais elementos ele poderia empunhar e, por sua vez, planejar seu treinamento de acordo. Ele tinha plena consciência de que no mundo ninja, o ninjutsu dos 5 elementos não era necessariamente o mais prático em batalha. A maioria dos jutsus elementais eram técnicas de médio a longo alcance que exigiam selos de mão para serem executados. Dado o ritmo rápido do combate ninja, era comum que um oponente contra-atacasse seu ninjutsu antes que você pudesse completar os selos. No entanto, o ninjutsu elemental eram como armas nucleares em batalha. Elas nem sempre eram usadas, mas quando seu inimigo as empregava, você precisava ser capaz de responder na mesma moeda. Caso contrário, você estaria em desvantagem significativa. Por enquanto, Orochimaru achou que seria sensato dominar os princípios básicos do ninjutsu dos 5 elementos antes de se aprofundar nos jutsus mais avançados relacionados a cobras que ele, eventualmente, desenvolveria. Ele encontrou um lugar tranquilo na vila e, com as tiras de teste de chakra em mãos, preparou-se para determinar a natureza de seu chakra. Enquanto isso, no escritório do Hokage da vila de Konoha, o segundo Hokage, Senju Tobirama, estava absorto em lidar com assuntos militares. Seus cabelos prateados e penetrantes olhos vermelhos lhe davam uma presença formidável, e ele usava as vestes tradicionais condizentes com sua estimada posição. De pé respeitosamente diante dele estavam Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo, ambos vestidos com seus uniformes de combate pretos. Vocês dois se saíram admiravelmente bem nesta última missão, disse o segundo Hokage, sua voz severa, mas aprovadora. A missão do sniper foi um sucesso, e a pressão na fronteira diminuiu significativamente. Espero um período de trégua a seguir. Tobirama fez uma pausa, sua expressão suavizando-se um pouco. Vocês não precisam assumir mais nenhuma missão por enquanto. Fiquei na vila. A academia realizará exames de graduação em breve, e vocês dois servirão como mentores Nin para os novos graduados. Sim, sensei. Hiruzen e Danzo responderam em uníssono, curvando-se levemente. Apesar da natureza manipuladora e intrigante de Danzo, ele não tinha nada além de respeito por Tobirama. Não era só porque Tobirama era seu professor, mas também por causa de seus métodos implacáveis e sangue de ferro. O segundo Hokage não era um homem com quem se brincava. Quando Tobirama estava prestes a continuar falando, a porta do escritório se abriu e uma garotinha entrou pulando. Tio, ei, professor Sarutobi, você está aqui também? A garota gritou. A testa do segundo Hokage franziu levemente. Tsunade? O que você está fazendo aqui? Vim te contar uma coisa importante. E o que é isso? Depois do exame de graduação, quero estar no mesmo time que Orochimaru. Tsunade declarou com a voz cheia de entusiasmo. Orochimaru? Tobirama repetiu, sua expressão era de leve confusão. Quem é esse? Nesse ponto, Orochimaru tinha apenas começado a mostrar seus talentos, e Tobirama, como Hokage, ainda não tinha tido a oportunidade de notá-lo. Ele não prestou muita atenção aos ninjas nascidos civis. Ele é um gênio.
Tsunade respondeu orgulhosamente. Gênio, você diz? Tobirama refletiu por um momento antes de responder calmamente. Se você acha que ele é um gênio, então ele deve ser especial. Tobirama tinha visto Tsunade crescer, e embora ela tivesse suas deficiências, ele sabia que ela não era nenhuma tola. Seus padrões eram altos, e para ela reconhecer o talento de alguém significava que essa pessoa era realmente notável. Claro! Tsunade se gabou, seus olhos brilhando. Ele não só tem notas perfeitas em todos os seus cursos básicos, mas ontem mesmo, ele realizou um jutsu de clone das sombras. Isso por si só o qualifica como um gênio de primeira linha, certo? O rosto geralmente estoico de Tobirama mostrou um raro lampejo de surpresa. Ele pode usar o jutsu do clone das sombras? E ele nem se formou ainda? Nós mesmos testemunhamos isso ontem, Hiruzen acrescentou, dando um passo à frente. Orochimaru é realmente uma criança excepcional. Na verdade, Sarutobi e Hiruzen já havia planejado recomendar Orochimaru para treinamento especial antes mesmo do pedido de Tsunade. Agora, parecia que as coisas estavam acontecendo um pouco mais cedo do que o esperado. Tobirama coçou o queixo pensativamente. Entendo. Então você está de olho nele há algum tempo? Sim, sensei, confirmou Hiruzen. Interessante. Tobirama murmurou. Parece que esse garoto é algo especial. Então, tio, isso significa que você concorda em nos colocar no mesmo time? Tsunade perguntou ansiosamente. Não há razão para dizer não, Tobirama respondeu com um pequeno sorriso. Ai, vida longa ao tio. Tsunade comemorou pulando de excitação. Capítulo 12. Orochimaru não tinha ideia do que estava acontecendo no escritório do Hokage, e mesmo que tivesse, provavelmente não se importaria. Ele estava confiante de que, sem nenhuma intervenção, ele inevitavelmente se tornaria discípulo de Sarutobi e Hiruzen. Essa era uma certeza em sua mente de que nada mudaria esse resultado. Ele olhou para o papel de teste de chakra em sua mão, perdido em pensamentos. Após o teste, Orochimaru notou que seu eu atual não parecia ter todos os atributos de chakra que ele se lembrava de possuir no futuro. Vento, terra e água foram os únicos que apareceram no teste. A partir disso, ele especulou que talvez a razão pela qual seu eu futuro tivesse todos os atributos elementais fosse por causa de suas modificações corporais posteriores. No entanto, Orochimaru não tinha certeza, e como não conseguia descobrir no momento, decidiu parar de pensar nisso. Ele nunca foi do tipo que se debruça sobre problemas sem respostas claras. Respirando fundo, olhou para o céu. Se eu quiser melhorar minha força rapidamente, além de depender do limite da linhagem familiar, o caminho mais rápido seria me tornar um Jinchuriki, Orochimaru refletiu. Mas se tornar um Jinchuriki não era algo em que ele pudesse pensar agora. Com suas habilidades atuais, era um pensamento inútil. Quanto ao limite da linhagem familiar, talvez essa fosse uma direção que valesse a pena seguir. Em outras palavras, ele deveria começar a conduzir experimentos imediatamente? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais parecia o caminho certo a seguir. Mas então ele se lembrou de outra coisa. Não tinha dinheiro suficiente. Com base em seus cálculos, comprar o equipamento disperso necessário para seus experimentos iniciais custaria pelo menos várias centenas de milhares de ryu. Centenas de milhares de ryu eram uma quantia astronômica para alguém como ele agora. Um genin como Orochimaru só poderia assumir missões de rank D, e o pagamento por essas missões variava de 5.000 a 10.000 ryu. O pagamento seria então dividido entre os membros da equipe. Depois de receber sua parte, Orochimaru teria apenas cerca de 2 a 3.000 ryu para si. Depois de cobrir as despesas diárias, quantos meses levaria para economizar o suficiente para seus experimentos? Seus olhos se estreitaram levemente. Ele nunca imaginou que neste mundo, onde a força era a medida final, ele seria incomodado por algo tão mundano quanto dinheiro. Ele havia considerado brevemente vender o soro de aprimoramento que havia recebido do sistema, que poderia aumentar o chakra em 50%. Isso certamente renderia um alto preço. Mas depois de pensar um pouco, ele percebeu que vender o soro era muito arriscado. Ele não só não tinha certeza se o líquido realmente funcionava em outros, mas mesmo que funcionasse, como ele poderia explicar de onde ele veio? Os ninjas de Konoha não eram tolos. Eles provavelmente o interrogariam até que forçassem a verdade a sair, e como ele lidaria com isso? Ele certamente não queria deixar de ser o experimentador para se tornar o sujeito dos experimentos. Não, era melhor dar um passo de cada vez. Por enquanto, seu foco deveria ser passar no exame de graduação e usar o tempo depois para se familiarizar com o processo experimental. Com isso em mente, Orochimaru retornou à sua residência e começou a simular experimentos usando o conhecimento armazenado em sua mente. Escola? Quem se importa em ir à escola pessoalmente hoje em dia? Se você não depende de um clone das sombras para aprender, você pode realmente se chamar de gênio? Ao longo de toda a série Naruto, apenas Uchiha Itachi dominou a arte de aprender através de clones das sombras. Até Kakashi, que também era considerado um gênio, ainda ia à escola pessoalmente. Quando Kakashi fez o exame de graduação aos 5 anos, ele já podia usar a técnica proibida para criar múltiplos clones. Mas a razão pela qual ele ainda ia à escola em carne e osso era porque ele não conseguia controlar seu chakra bem o suficiente para manter um clone por um dia inteiro. Uchiha Itachi conseguiu, e agora Orochimaru também. O tempo passou rápido, e antes que ele percebesse, 7 dias se passaram. Durante esse tempo, Orochimaru não apenas consolidou suas habilidades, mas também absorveu as informações fornecidas pelo sistema. Agora tudo estava pronto, e tudo o que ele precisava era da oportunidade certa. Durante esses 7 dias, ele também descobriu algo extraordinário.
As moscas de vigilância dadas a ele pelo sistema podiam registrar o processo de outros ninjas lançando jutsus através de seus olhos eletrônicos. A filmagem gravada podia até ser reproduzida em câmera lenta, o que tornava mais fácil para ele analisar e aprender essas técnicas. Era como ter 6 Sharingan extras à sua disposição. Graças a essas imagens gravadas, combinadas com seu talento natural e o conhecimento herdado de seus pais, Orochimaru aprendeu muito ninjutsu em apenas uma semana. Ele já havia dominado uma variedade de técnicas, incluindo a onda de água, clone da terra, parede de lama da terra e lâmina de vento. Mesmo sabendo que essas técnicas básicas não eram particularmente impressionantes, elas ainda eram melhores do que nada. Finalmente chegou o dia da prova de formatura. O exame envolveu as 3 técnicas básicas jutsu de substituição, jutsu de transformação e clone jutsu, bem como arremesso de shuriken. As regras eram simples o suficiente, e Orochimaru, pela primeira vez, apareceu pessoalmente para fazer o teste. Tudo bem, hoje é o exame de graduação, anunciou Chunin Aizawa, segurando uma lista na mão. Quando eu chamar seu nome, suba ao pódio. Hirata, presente. Kenta, aqui. Kenichi, presente. Conforme os nomes eram chamados, os alunos subiam ao pódio um por um. Como todos na classe tinham apenas cerca de 6 anos de idade, esperava-se que muito poucos se formassem. O próximo é Jiraiya. No momento em que o nome de Jiraiya foi chamado, ele pulou do assento como se tivesse sido injetado com adrenalina. Orochimaru, observe atentamente. Você está prestes a testemunhar seu futuro mestre Jiraiya se formar com louvor. Haha. Com um ar de bravata, Jiraiya subiu ao pódio e demonstrou sem esforço sua maestria nas 3 técnicas básicas. Sua proficiência imediatamente arrancou suspiros de surpresa dos estudantes na plateia. Uau! Jiraiya é incrível. Quem diria que ele escondia tanta habilidade? Dominar as 3 técnicas básicas depois de apenas um ano na academia? Isso é um talento sério. Até Aizawa não conseguiu deixar de acenar em aprovação. Jiraiya era um dos poucos alunos que tinha potencial para passar no exame. Capítulo 13. Sim, Jiraiya realmente se formou com sucesso. Embora Jiraiya, como Naruto em sua juventude, estivesse um pouco nervoso e animado, ele não era de forma alguma um fracasso. A razão pela qual Naruto parecia um perdedor na história original não era devido à falta de talento. Em vez disso, era porque ele tinha 9 caudas a Kyuubi, selada dentro dele, o que interrompeu sua capacidade de controlar seu chakra corretamente. Mas Jiraiya era diferente. Não havia nenhuma Kyuubi selada dentro dele, e seu talento natural não era ruim. Embora ele não pudesse se comparar a gênios como Orochimaru ou Tsunade, Jiraiya estava muito acima da média dos alunos de sua classe. Ele se enquadrava naquela categoria de ser melhor do que a maioria, mas não exatamente no nível mais alto. Caso contrário, como ele poderia ter se formado aos 6 anos e chamado a atenção de ninguém menos que Sarutobi Hiruzen? O que é isso que você diz? Konoha tradicionalmente junta o melhor aluno com o pior para equilibrar os times? Isso é um absurdo. Esse raciocínio pode se aplicar a outras equipes, mas quando se trata do lendário trio de Sannin, absolutamente não. Mesmo em tempos de guerra, qualquer um que se forme na academia ninja aos 6 anos é considerado um gênio inegável. O fato de Jiraiya ter se formado junto com Orochimaru com apenas 6 anos de idade diz muito sobre seu potencial. Mas voltando à história em questão. De pé no pódio, depois de mostrar sua maestria no ninjutsu, Jiraiya orgulhosamente levantou o queixo em direção a Orochimaru, sua provocação era óbvia. E então foi a vez de Orochimaru. Com uma série de estrondos altos, 4 clones de sombra apareceram de repente na sala de aula. Instantaneamente a sala inteira ficou em silêncio. A expressão presunçosa de Jiraiya foi apagada enquanto seus olhos se arregalaram em confusão e descrença. Que diabos! Até mesmo Aizawa, o professor, ficou momentaneamente sem palavras. O ninja nascido civil poderia invocar 4 clones das sombras aos 6 anos? Como isso era possível? Aizawa, que estava na casa dos 20 e já era um Chunin, sentiu-se completamente envergonhado. No entanto, Orochimaru havia demonstrado um potencial extraordinário desde o momento em que entrou na academia, então, mesmo que Aizawa estivesse chocado, não estava totalmente fora de suas expectativas. Afinal, Orochimaru sempre foi um gênio. Incrível! Aizawa murmurou antes de se dirigir aos dois. Jiraiya, Orochimaru, vocês dois vão para o campo de treinamento e esperem pelo Lorde Hiruzen. Jiraiya, ainda tentando entender o que aconteceu, levantou a mão. Professor, não deveríamos ser divididos em times? Afinal, além dele e Orochimaru, havia outros estudantes se formando hoje, incluindo Shihashu e alguns outros. Normalmente, o professor criaria equipes de 3 pessoas com base em suas habilidades. Não há necessidade disso, Aizawa respondeu secamente. Por que não? Jiraiya persistiu, claramente confuso. Você vai entender quando chegar lá, disse Aizawa com desdém. Verdade seja dita, ele também não sabia o motivo específico. Era uma diretriz de cima, e ele estava simplesmente seguindo ordens. Cool, ok. Jiraiya respondeu, ainda confuso, mas quando viu Orochimaru já se afastando, ele correu atrás dele. Ei, Orochimaru, espere! Ele gritou, correndo atrás dele. No campo de treinamento, Orochimaru ficou em silêncio, com um raro olhar de antecipação no rosto. Finalmente, ele pensou, ele poderia começar a aceitar missões e ganhar algum dinheiro. Neste mundo onde a força era tudo, o dinheiro ainda era crucial. Sem ele, mesmo o ninja mais forte não poderia conduzir pesquisas ou financiar suas ambições.
Enquanto Orochimaru refletia sobre seus próximos passos, Jiraiya, como sempre, conversava ao lado dele. Ei, Orochimaru, você notou aquela garota ali atrás? Você acha que ela estava olhando para mim? Ei, você está ouvindo? Vamos lá, estou te perguntando uma coisa. Sério, cara, você não é divertido. Bem, de qualquer forma, aposto que ela definitivamente estava me observando. Quero dizer, quem não estaria? Eu sou o Lorde Jiraiya. Sou suave, bonito e adorado por todas as garotas. Seria estranho se ela não estivesse me encarando. Jiraiya se gabou, claramente mais interessado em garotas do que em qualquer outra coisa. Orochimaru, por sua vez, não lhe deu atenção. Em vez disso, ele ponderou como Jiraiya podia ser um tagarela aos 6 anos de idade. E não apenas um tagarela, um pervertido também. Que tipo de criança de 6 anos anda pela rua, cobiçando mulheres? Em um minuto, Jiraiya estava apontando as pernas de uma garota, e no outro, ele estava comentando sobre a figura de outra. Orochimaru achou isso desconcertante. Como alguém tão jovem poderia ser tão obcecado por mulheres? O que ele poderia fazer nessa idade? Ele poderia ao menos reagir? Os pensamentos de Orochimaru foram interrompidos quando uma figura apareceu de repente na frente deles. Hiruzen Sarutobi, seu novo professor. Com um sorriso, Hiruzen os cumprimentou calorosamente. Bem, vocês dois estavam esperando pacientemente. Meu nome é Hiruzen Sarutobi, e de hoje em diante, serei seu instrutor Jounin. Mas antes de começarmos, por que não nos apresentamos? Os olhos de Jiraiya brilharam de excitação quando ele imediatamente aproveitou a oportunidade de falar primeiro. Meu nome é Jiraiya, e meu sonho é... Assim que Jiraiya terminou sua introdução, Orochimaru casualmente disse seu nome, oferecendo pouco mais. Hiruzen olhou para Orochimaru e assentiu em aprovação. Ele estava prestes a dizer algo quando uma voz alegre chamou de longe. Sarutobi-sensei. Era Tsunade, se aproximando deles com uma aura brilhante e energética. Ao vê-la, os olhos de Jiraiya se iluminaram como os de um predador avistando sua presa. Esta é Tsunade, Hiruzen explicou. Ela será o terceiro membro do seu time. Tenho certeza que você já a conhece, Orochimaru. Orochimaru simplesmente assentiu. Ele não ficou surpreso ao ver Tsunade. Seja em suas memórias ou na realidade, ela sempre foi destinada a estar no mesmo time que ele. Jiraiya, por outro lado, não sabia disso. No momento em que viu Tsunade, seu rosto brilhou de excitação. Em um instante, ele correu até ela como um gato sentindo o cheiro de peixe. Oh, Tsunade, eu sou Jiraiya. É tão bom finalmente te conhecer. Por favor, cuide de mim. Se você tiver alguma carta de amor, sinta-se à vontade para me dar depois. Jiraiya disse com um sorriso travesso. Tsunade, erguendo uma sobrancelha, cerrou o punho. Antes que Jiraiya pudesse processar o que estava acontecendo, ela o atacou com toda a força. Não brinque comigo desse jeito, ela gritou. Bang! Jiraiya voou pelo ar, caindo a vários metros de distância. Aquele soco foi o presente especial de boas-vindas de Tsunade para ele. Orochimaru observou a cena se desenrolar e ficou silenciosamente impressionado com a força bruta de Tsunade. Ele sabia por suas memórias que ela possuía um poder físico monstruoso, mas vê-lo em ação em uma idade tão jovem ainda era chocante. Tsunade tinha apenas 6 anos de idade e mesmo assim, ela tinha acabado de mandar Jiraiya, que era maior que ela, para longe com um único soco. Incrível! Capítulo 14. Jiraiya voltou com o rosto inchado, e Orochimaru lançou um rápido olhar para os dois. Como esperado, sou um adulto agora. Não posso mais brincar dessas brincadeiras infantis com eles, pensou Orochimaru. Comparado a essa cena animada e caótica, ele preferia muito mais ficar sozinho. Ele não conseguia dizer se essa era sua personalidade original ou se era influenciada pelo comportamento original do Orochimaru. Droga, garota! Que tipo de monstro você é? Jiraiya resmungou, esfregando seu rosto inchado, claramente irritado. HMPH. Tsunade respondeu com um bufo desdenhoso. Tudo bem, não vamos agravar as coisas ainda mais, Hiruzen interrompeu, intervindo para resolver o assunto. Este é o primeiro dia de vocês se conhecendo, e vocês trabalharão juntos por um longo tempo, então vamos nos concentrar em construir sua amizade. O tom autoritário de Hiruzen imediatamente acalmou a situação. Estamos todos nos encontrando pela primeira vez hoje, e preciso ter uma noção de suas habilidades, Hiruzen continuou assim que a poeira baixou. Ele então tirou 2 pequenos sinos de sua bolsa. Esses sinos são essenciais para sua tarefa. Você precisará roubar esses 2 sinos de mim, ele explicou, segurando-os para que todos vissem. Vendo os sinos e ouvindo a explicação, os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente. Então, os lendários Sannin foram testados com o mesmo exercício de sino naquela época? 2 sinos? Orochimaru disse calmamente. Isso significa. Sim, Hiruzen confirmou, sorrindo levemente. Alguém ficará sem sino e não almoçará. Não só isso, mas será amarrado às estacas de madeira ali e terá que assistir os outros comerem. Então era de fato o teste do sino. Perfeito, pensou Orochimaru. Esta será uma boa oportunidade para testar os frutos do meu treinamento dos últimos dias. Ao lado dele, o sorriso travesso de Jiraiya retornou. Ele rapidamente se virou para Tsunade, cheio de excitação. Ei, Tsunade, que tal isso? Se eu pegar um dos sinos, você vai a um encontro comigo? Tsunade nem hesitou. Se você não ganhar um sino, é melhor ficar bem longe de mim, ela respondeu despreocupadamente, sabendo muito bem que Jiraiya não tinha chance. O sorriso de Jiraiya se alargou ainda mais. Tudo bem, é um acordo.
Sua confiança estava nas alturas, não como Naruto ou Obito, que tinham bravata, mas escondiam insegurança por baixo. Jiraiya estava genuinamente convencido de sua própria força. Hiruzen, observando a atitude entusiasmada de Jiraiya, não conseguiu evitar rir. Tudo bem então. Vou me virar e contar até 10. Quando terminar, preparem-se para lutar. O relógio começa agora. Com isso, Hiruzen amarrou os sinos na cintura e se virou. Num instante, todos os três desapareceram de vista. Orochimaru rapidamente encontrou um esconderijo, sua mente acelerada. Ele sabia que desde que transmigrou para este mundo, tudo havia mudado. Ele não podia confiar somente em seu conhecimento da história de Naruto porque sua própria presença poderia criar efeitos borboleta imprevisíveis. Ele precisava se adaptar à situação atual e formar seus próprios julgamentos, em vez de confiar cegamente na memória. Ele mal se lembrava de como o time 7 de Naruto passou originalmente no teste do sino, muito menos como o futuro Sannin fez isso. Mas uma coisa ele sabia, Hiruzen era incrivelmente poderoso, ridiculamente poderoso. Se quisessem tomar os sinos, teriam que ser mais espertos que ele. Com isso em mente, Orochimaru girou o pulso, enviando um pequeno drone de vigilância em forma de mosca para o ar. Logo, cada movimento de Hiruzen apareceu na visão de Orochimaru. Jiraiya, aquele idiota, Orochimaru murmurou baixinho. No meio do campo de treinamento, Jiraiya já havia caído em uma das armadilhas mais básicas de Hiruzen. Ele estava pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, debatendo-se impotente. Quão pouco confiável, pensou Orochimaru. Ele pode ter se formado, mas ainda é irremediavelmente impulsivo. Seu conhecimento teórico também é claramente deficiente. Esqueça, ele é uma causa perdida. Desviando o olhar, Orochimaru notou Tsunade escondida na grama a alguma distância. Após um breve momento de reflexão, ele gesticulou em direção a ela. Tsunade piscou surpresa, mas rapidamente assentiu em compreensão. Mesmo que eles não tivessem lutado juntos antes, os sinais de mão de Orochimaru eram simples e claros. Ele estava indicando que iniciaria o primeiro movimento, e Tsunade deveria esperar o momento certo para atacar. Duas shurikens cortaram o ar, indo direto para Hiruzen. O plano inicial de Orochimaru era discutir uma estratégia adequada com os outros dois e trabalhar juntos para um ataque coordenado de 3 contra 1 contra seu professor. Mas com Jiraiya pego tão facilmente, apenas 2 deles sobraram para executar qualquer plano. As shurikens que Orochimaru lançou, no entanto, foram facilmente desviadas por Hiruzen. Sem nem mesmo se virar, o experiente Hokage evitou o ataque com facilidade. Um ataque desses não vai funcionar comigo, Hiruzen provocou com um sorriso. Mas assim que as palavras saíram de sua boca. Liberação de água. Onda de água. Uma torrente repentina de água surgiu em direção a Hiruzen. Orochimaru havia seguido o ataque de Shuriken com um jutsu de água. Ko, você já dominou a liberação de água sozinho? Impressionante. Hiruzen elogiou, habilmente evitando a onda com uma série de cambalhotas ágeis, seus movimentos tão fluidos e ágeis quanto os de um macaco. Mesmo enquanto elogiava Orochimaru, ele permaneceu um passo à frente. Assim que ele estava prestes a fazer outro comentário, seus olhos se arregalaram em alarme repentino. Ele havia sentido algo. Uma lâmina de vento afiada cortou o ar, atingindo-o em cheio. Num instante, Hiruzen foi cortado ao meio. Jiraiya, ainda pendurado de cabeça para baixo na árvore, estava congelado em choque. Esse Sarutobi-sensei foi morto. Isso é uma piada? Tsunade, que estava agachada na grama e pronta para atacar, estava igualmente atordoada. Ela tinha acabado de assistir Orochimaru criar um clone de sombra, usar liberação de água como distração e então circular para flanquear Hiruzen. O clone havia chamado a atenção de Hiruzen com o Shuriken e o Jutsu de água, enquanto o corpo real de Orochimaru aproveitou a abertura para liberar liberação de vento, um Jutsu com poderosa força de corte. Capítulo 15. Exceto por Orochimaru, Tsunade e Jiraiya ficaram igualmente surpresos no começo. No entanto, eles logo deram um suspiro coletivo de alívio. O Hiruzen que havia sido cortado ao meio gradualmente perdeu sua aparência original, seu corpo se transformando em 2 pedaços de terra em uma velocidade visível a olho nu. Vendo isso, as sobrancelhas de Orochimaru franziram em frustração. Como esperado, era um clone da terra. Ele sabia que Hiruzen não seria derrotado por um ninjutsu tão básico, mas o que o intrigou foi quando Hiruzen lançou o jutsu do clone. Na memória, Orochimaru tinha visto muitas batalhas onde parecia que o inimigo capturado era uma pessoa real, apenas para que se revelasse um clone. No entanto, essas batalhas eram parte de uma história, e tais instâncias eram raras na realidade. Em uma batalha real, você normalmente notaria algo errado se um oponente fosse um clone. Eu perdi um detalhe? Orochimaru se perguntou. Hiruzen usou o clone da Terra quando apareceu pela primeira vez ou quando escondeu seu corpo real em algum lugar? Incrível! Você conseguiu derrotar meu clone. A voz de Hiruzen veio da floresta próxima enquanto ele emergia calmamente. Olhando para os 2 Orochimarus, seu corpo real e o clone das sombras, Hiruzen não pôde deixar de mostrar aprovação. Orochimaru, você realmente me surpreendeu. Seus clones podem liberar ninjutsu também? Hiruzen ficou genuinamente impressionado. O princípio básico dos clones das sombras era que eles dividiam igualmente o chakra do usuário. Para uma criança média de 6 anos, ter chakra suficiente para lutar e lançar jutsu já era impressionante. Quanto mais ter um clone que podia lançar jutsu sem dissipar depois.
O fato de o clone de Orochimaru liberar múltiplos ninjutsus e permanecer intacto era evidência de uma capacidade de chakra excepcionalmente alta. Isso não é nada, Orochimaru respondeu com os olhos semicerrados, e ainda não acabou. Sem desperdiçar mais um momento, Orochimaru avançou, canalizando o chakra do vento em seus movimentos. Embora o chakra do vento não aumentasse diretamente a velocidade de um ninja, ele poderia reduzir o peso do conjurador por um método de liberação especial, tornando-os mais rápidos de uma forma indireta. Essa era uma habilidade inata que Orochimaru havia adquirido, então não era surpresa para ele. No entanto, dado que ele tinha apenas 6 anos de idade, o aumento na velocidade não era o suficiente para criar uma ameaça letal para Hiruzen, nem em termos de velocidade nem de força. Felizmente, graças aos aprimoramentos do soro genético básico, a fortaleza mental de Orochimaru aumentou significativamente. Enquanto ele enfrentava Hiruzen em combate corpo a corpo, sua velocidade de reação mal conseguia acompanhar os punhos e chutes rápidos de seu professor. Soco, esquiva, chute. Cada movimento parecia preciso e habilidoso. Uau! Tão forte! Jiraiya, ainda pendurado de cabeça para baixo na árvore, assistia com admiração. Ele não conseguia nem articular seus pensamentos direito, seus olhos arregalados enquanto observava a batalha de taijutsu entre Orochimaru e Hiruzen. O ditado "não há mal algum em comparação" soou verdadeiro. Observando Orochimaru agora, Jiraiya não pôde deixar de se sentir envergonhado por seu próprio erro anterior. Ele estava cheio de ciúmes, observando os movimentos fluidos de Orochimaru, enquanto ele próprio havia sido humilhado por uma armadilha tão simples. Ele se tornou muito melhor em taijutsu, não é? Tsunade, que estava escondida na grama, também ficou impressionada. Ela conhecia Orochimaru há algum tempo e podia ver claramente o quanto ele havia melhorado. A força não é ruim, e a velocidade também não é lenta. Hiruzen elogiou mais uma vez enquanto bloqueava o soco de Orochimaru. Mas você não pode fazer isso sozinho. Antes que Hiruzen pudesse terminar, um alto estrondo ecoou pelo campo de treinamento, sacudindo o ar. Hiruzen rapidamente defendeu o ataque de Orochimaru e deu 2 cambalhotas rápidas para desviar da explosão, antes que ele pudesse reagir mais. É agora, uma voz sussurrou da grama. Uma figura surgiu rapidamente da grama perto de Hiruzen, movendo-se rapidamente em sua direção. Din, din. 2 sons nítidos soaram quando os sinos amarrados na cintura de Hiruzen foram arrancados. Hehe, Hiruzen-sensei. Tsunade sorriu, parada diante dele com os 2 sinos nas mãos. A batalha havia terminado. Hiruzen ficou momentaneamente atordoado antes de cair na gargalhada. Hahaha. Muito bem. Vocês 2 trabalharam juntos perfeitamente. Embora Hiruzen tenha se contido significativamente durante a luta, o fato de 2 crianças de 6 anos terem conseguido cooperar tão perfeitamente e executar uma estratégia tão bem-sucedida foi prova de seu talento excepcional. Especialmente Orochimaru. Pensando nisso, Hiruzen se virou para Orochimaru. Mas me diga, Orochimaru, onde você aprendeu essas técnicas? Como você teve a ideia de prender a etiqueta explosiva no seu clone? Tsunade entrou na conversa cheia de admiração. Mais cedo, enquanto Orochimaru e Hiruzen estavam travados em combate corpo a corpo, parecia que Hiruzen tinha vantagem. Mas assim que a luta atingiu seu clímax, o clone das sombras de Orochimaru avançou. Tsunade esperava que ele fosse destruído imediatamente, mas para sua surpresa, ele se autodestruiu, usando a explosão para criar uma abertura. O ângulo da explosão foi perfeito, forçando Hiruzen a desviar e ficar no caminho dela, permitindo que ela agarrasse os sinos. A precisão e o planejamento por trás disso eram inegáveis. Sem aquela explosão perfeitamente cronometrada, eles não teriam vencido. Eu apenas imaginei, Orochimaru respondeu com indiferença, sem querer explicar muito. Embora, na verdade, ele tivesse copiado a técnica de explosão clone de Uchiha Itachi da memória de sua vida passada, Itachi nem tinha nascido ainda. Tecnicamente, Orochimaru não estava mentindo. Imaginou, hein? Haha, você é um gênio e tanto. Hiruzen riu de coração, claramente impressionado. Você acabou de se formar e já está usando etiquetas explosivas tão habilmente. Muito bom, muito bom. Hiruzen estava claramente satisfeito com o talento de Orochimaru. Jiraiya, por outro lado, não estava se divertindo muito. Ele estava amarrado à estaca de madeira, parecendo lamentável enquanto Tsunade zombava dele sem piedade. Apesar de ser o primeiro dia deles juntos, Jiraiya e Tsunade já estavam brigando. Jiraiya gritava insultos como peito chato, aeroporto e tábua de lavar, enquanto Tsunade revidava com pervertido e perdedor. Hiruzen, de pé ao lado, tentou acalmar as coisas. Certo, já chega. Tsunade, você e Orochimaru vão para casa por enquanto. Vou ter uma conversa com Jiraiya. Assim que Tsunade e Orochimaru se viraram para sair, Orochimaru perguntou de repente. Professor, quando podemos começar a aceitar missões? Hiruzen piscou, um pouco surpreso. Não há pressa para isso. O teste de hoje é o suficiente por enquanto. Discutiremos missões amanhã. Tudo bem, Orochimaru respondeu com um aceno, virando-se para sair. Se era um dia antes ou depois, não fazia muita diferença para ele. Enquanto eles se afastavam, Tsunade parou de repente curiosa. Ei, Orochimaru, você parece realmente ansioso para começar missões. Por quê? Dinheiro. Tsunade pescou. Dinheiro. Você está sem dinheiro? Sim. Seriamente?
Sim, Orochimaru disse sem rodeios, deixando Tsunade sem palavras enquanto eles continuavam caminhando. Tudo que Orochimaru conseguia pensar era em como as missões lhe dariam dinheiro, e como o dinheiro lhe permitiria financiar seus experimentos. Suas prioridades eram cristalinas. Para ele, o caminho a seguir era simples: ganhar dinheiro, fazer experimentos e ficar mais forte. Capítulo 16. Enquanto Tsunade se afastava, a conversa anterior de Orochimaru com ela ainda ecoava em sua mente. Achei que seria muito, Tsunade disse casualmente. São apenas 150 mil ryu. Espere só, eu volto e pego para você. Com certeza, uma família rica é uma família rica, Orochimaru refletiu. Para a maioria dos genin, 150 mil ryu era uma quantia astronômica de dinheiro. Até mesmo os Chunin tiveram que arriscar suas vidas em muitas missões perigosas para acumular tal quantia. No entanto, Tsunade, sem pestanejar, ofereceu a ele como se fosse um troco. Embora ela tenha enfatizado que era um empréstimo, o fato de uma mera criança poder entregar tanto dinheiro tão casualmente dizia muito sobre a força financeira do clã Senju. Para ser honesto, pedir dinheiro emprestado nunca passou pela cabeça de Orochimaru. Ele não tinha família ou amigos próximos neste mundo. Além disso, Tsunade era apenas uma garotinha, como ele, com sua mentalidade adulta, poderia se convencer a pedir um empréstimo. Mas uma vez que a conversa naturalmente mudou para dinheiro, e Tsunade se ofereceu para emprestar, ele não hesitou em aceitar. Afinal, isso lhe pouparia quase 2 meses de tempo, e Tsunade poderia ser considerada alguém sob seus cuidados agora. Era uma situação ganha-ganha, sem nenhum dos lados perdendo. Meia hora depois, fiel à sua palavra, Tsunade retornou com uma pilha grossa de notas e as jogou na frente de Orochimaru. Notas de 1000 ryu, empilhadas em um total de 150 mil. Bem, aqui estão 150 mil ryu. Naquele momento, Orochimaru sentiu uma sensação estranha, quase como se estivesse sendo mimado como um garoto mantido. O absurdo de tudo isso não passou despercebido para ele, mas ele ainda tinha que expressar sua gratidão. Obrigado. De nada, Tsunade respondeu despreocupadamente, acenando. Com seu talento, não vai demorar muito para você ganhar esse tipo de dinheiro. Orochimaru assentiu, sem discordar. Era verdade, embora ganhar dinheiro como genin fosse lento, avançar para Chunin abriria as portas para missões de maior pagamento. E com suas habilidades atuais, avançar para Chunin era apenas uma questão de tempo. Após se separar de Tsunade, Orochimaru partiu para comprar o equipamento experimental necessário. Sua casa não era muito pequena, e agora que ele morava sozinho, ele já havia limpado espaço para usar como laboratório 3 dias antes. Não havia preocupação sobre não ter espaço suficiente para o equipamento que ele estava prestes a comprar. Normalmente, montar um laboratório comum exigiria muitas máquinas grandes, e uma casa particular comum não seria suficiente para experimentos em larga escala. Mas para o primeiro experimento criando o soro básico de aprimoramento genético, o processo foi relativamente simples. O principal desafio estava em obter ingredientes raros, enquanto equipamentos grandes e complexos não eram necessários. Então, por enquanto, a casa de Orochimaru seria suficiente. Quando Orochimaru comprou todos os materiais necessários, já era noite. As ruas estavam movimentadas com pessoas indo e vindo, mas ele permaneceu focado, carregando sacolas de suprimentos e equipamentos de volta para casa. Apesar do adiantado da hora, dormir era a última coisa em sua mente. Ele havia repassado os passos experimentais inúmeras vezes em sua cabeça e mal podia esperar para começar. Após meticulosamente montar todo o equipamento, Orochimaru finalmente começou o primeiro experimento real de sua vida criando o soro básico de aprimoramento genético. Ele seguiu os passos que estavam gravados em sua mente, movendo-se com precisão. A princípio, ele pensou que seu forte conhecimento teórico tornaria o processo simples. Mas a realidade logo provou o contrário. Tudo bem, primeiro, aqueça levemente esta erva. Espera, por que está ficando mole? Vamos tentar de novo. Este fogo parece muito fraco agora? Ok, dessa vez deve ficar tudo bem. Espera, tem muito material de novo? A dura verdade da pesquisa científica estava surgindo em Orochimaru. Experimentos bem-sucedidos exigiam inúmeras tentativas e erros. Cada passo tinha que ser preciso. Cada falha contribuía para uma compreensão mais profunda do processo. Ainda assim, Orochimaru não era de desistir facilmente. Ele tinha quase memorizado todos os aspectos teóricos, então não havia razão para que ele não conseguisse descobrir com bastante prática. E então sua longa jornada de pesquisa científica de tentativa e erro começou para valer. Dia após dia, o tempo passou. Orochimaru gradualmente se acostumou mais à vida na vila de Konoha. No dia seguinte à sua formatura, Hiruzen Sarutobi oficialmente deu a ele, Tsunade e Jiraiya seus protetores de testa de Konoha. Aos 6 anos, eles agora eram oficialmente genin. Durante o dia, Orochimaru seguia Sarutobi em missões de rank D e C, aprendendo várias técnicas de combate e aprimorando suas habilidades. À noite, ele se dedicava aos seus experimentos. Ele equilibrava sua agenda com disciplina rigorosa, garantindo que ia para a cama à meia-noite e acordava às 7 da manhã em ponto. Agora que ele havia se tornado Orochimaru, ele não tinha intenção de relaxar como um otaku preguiçoso. Finalmente, meio ano depois, tarde da noite, Orochimaru estava em seu laboratório mal iluminado, segurando um tubo de ensaio cheio de um líquido verde claro. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Dessa vez deve dar certo. Sistema, verifique se o soro é qualificado. Jin. Análise iniciada. Teste concluído.
Soro básico de aprimoramento genético pureza, 92%, excedendo o padrão de 90%. Veredito final, o soro básico de aprimoramento genético foi produzido com sucesso. Próxima tecnologia disponível, extração genética. Você gostaria de desbloqueá-la? Destrave-o, disse Orochimaru sem hesitar. A eficácia da solução de aprimoramento genético foi determinada por sua pureza. Apenas soro com pureza de 90% ou mais poderia exercer seus efeitos completamente. Embora Orochimaru não estivesse mirando a perfeição de 100% de pureza, ele sabia que os benefícios não aumentariam significativamente além de 90%. Então esse resultado foi mais do que satisfatório. Jin, tecnologia de extração de genes desbloqueada com sucesso. Parabéns, anfitrião, você adquiriu. Outro conjunto de equipamentos experimentais apareceu em seu estoque, embora dessa vez não houvesse tanto quanto no primeiro experimento. As novas ferramentas eram pequenas e especializadas. Orochimaru verificou os novos dados científicos. A próxima área de pesquisa era a fusão genética. Fusão genética, o processo de combinar 2 ou mais genes para melhorar uma espécie existente ou criar uma nova. Capítulo 17. Fusão genética? Fundir 2 ou mais genes juntos. Enquanto Orochimaru ponderava sobre o conceito, seus olhos se estreitaram levemente. Essa habilidade parece impressionante, ele pensou, mas sem se aprofundar nos detalhes. Ele ainda não conseguia avaliar sua verdadeira utilidade. Ele passou as próximas 2 horas folheando as informações relacionadas à técnica de extração de genes. Bem, essa habilidade é bem interessante também, ele observou. Ela continha métodos detalhados para extrair vários genes de coisas vivas. Orochimaru assentiu para si mesmo, satisfeito. Troca pelo detector genético. A troca foi bem sucedida. 1000 pontos de tecnologia foram consumidos. Num piscar de olhos, um gadget do tamanho da palma da mão apareceu no armazenamento de Orochimaru. Parecia uma pequena câmera sem fio compacta e facilmente ocultável. Orochimaru olhou para seu painel de atributos, notando algumas mudanças. Anfitrião, Orochimaru. Tecnologia dominada, soro básico de melhoria genética. Estágio atual da tecnologia, técnica de extração de genes. Espécimes de plantas, 0-100. Espécimes animais, 0-100. Próximo estágio, fusão genética. Pontos de tecnologia restantes, 4000. Equipamentos, detector de genes, capaz de analisar a informação genética de qualquer espécie. Então, preciso extrair os genes de 100 tipos de plantas e 100 tipos de animais para completar esta fase da tecnologia? Orochimaru murmurou para si mesmo. Isso não deve ser tão difícil. 100 tipos de organismos vivos? Entre as cobras, insetos, ratos, formigas, pássaros e outros animais selvagens da área, não seria difícil reunir as amostras. Quanto às plantas, havia facilmente mais de 100 tipos de ervas daninhas e flores espalhadas pela vila. No entanto, já era tarde, e Orochimaru não estava particularmente com vontade de começar a coletar amostras ainda. Na manhã seguinte, Orochimaru chegou ao campo de treinamento como de costume. No entanto, sua mente continuou a divagar, refletindo sobre as dificuldades que ele enfrentou durante os últimos 6 meses enquanto conduzia seus experimentos. As matérias-primas para o soro básico de aprimoramento genético eram numerosas e complexas. Muitas delas exigiam decomposição cuidadosa, purificação e às vezes fusão. Um pequeno erro de cálculo na fórmula, mesmo que por uma fração, frequentemente levava ao fracasso. Cada vez que ele falhava, ele tinha que começar tudo de novo. Às vezes, até mesmo um experimento básico de purificação levava mais de 10 dias para ser concluído. Foi, sem dúvida, uma jornada difícil para alguém que estava apenas começando sua incursão na pesquisa científica. Ainda assim, sempre houve mais soluções do que problemas neste mundo. Para evitar desperdiçar matérias-primas preciosas, Orochimaru escolheu praticar suas habilidades usando plantas e alimentos comuns até se tornar proficiente. Uma vez que se sentiu confiante, ele passou a usar os ingredientes adequados. Ao longo do caminho, ele também frequentou a biblioteca de Konoha, comprando e lendo vários livros relacionados ao seu trabalho. Levou meio ano para ele finalmente completar o que era considerado um experimento simples. Mas simplicidade era apenas em comparação a cientistas veteranos, pessoas com décadas de experiência. Para um iniciante como Orochimaru não tinha sido nada fácil. Enquanto ele caminhava pela estrada em direção ao campo de treinamento, os olhos de Orochimaru se voltaram para as ervas daninhas que cresciam ao longo da estrada. Uma ideia surgiu em sua mente. O detector genético que ele havia trocado estava escondido na parte interna de seu braço, escondido sob a manga de seu manto. Tirando um pequeno tubo de ensaio, ele arrancou uma erva daninha aleatória e começou a análise. Jin, um espécime de erva daninha da montanha foi detectado. No entanto, o espécime está em um nível muito baixo para fornecer energia para a fusão. Como esperado, coletar ervas daninhas aleatórias ajuda a completar a tarefa, pensou Orochimaru. Jin, espécime de banana detectado. Este espécime está em nível muito baixo para fornecer energia para a fusão. Jin, analisando. Ele continuou pegando várias plantas enquanto andava, testando-as com o detector de genes. Após coletar amostras de mais de 10 espécies, ele já havia reunido vários genes de plantas. Claro, o detector genético o informou repetidamente que essas plantas não eram poderosas o suficiente para fornecer energia após a fusão, o que despertou sua curiosidade. Sistema, essas plantas ainda podem ser fundidas, apesar de seu baixo potencial energético? Ele perguntou. Sim, anfitrião. Como funciona o processo de fusão?
Por favor, desbloqueie a próxima tecnologia. A próxima tecnologia? Orochimaru olhou para o rótulo em sua interface que dizia fusão genética. Entendo. A extração de genes envolveu a coleta de amostras de animais e plantas, e então a extração de seus genes por meio de vários métodos, como decomposição, aquecimento ou queima. Mas a fusão de genes permitiria que ele combinasse os genes extraídos, criando algo novo. Um pensamento repentino cruzou sua mente. Se eu posso fundir genes animais e vegetais, os genes humanos também não deveriam ser capazes de fusão? Seus olhos brilharam de excitação com a ideia. As células do primeiro Hokage. A mente de Orochimaru correu. Se ele pudesse obter as células de Hashirama Senju, o primeiro Hokage, que tinha a lendária liberação de madeira, a fusão genética poderia abrir possibilidades sem precedentes. Suas mãos se fecharam com o pensamento. Ei, Orochimaru! Bom dia, uma voz gritou. Saindo de seus pensamentos, Orochimaru olhou para cima e viu Tsunade acenando para ele de longe. Ele tinha chegado ao campo de treinamento sem nem perceber. Tsunade se tornou uma presença familiar em sua vida ao longo do último semestre. Depois de serem designados para o mesmo time, eles passaram um tempo considerável treinando juntos. O comportamento indiferente de Orochimaru havia desaparecido um pouco ao longo do tempo, e ele agora a olhava com certa familiaridade. Bom dia, Orochimaru respondeu com um aceno de cabeça, reconhecendo sua saudação. Você parece estar de bom humor hoje. Tsunade disse com um sorriso, notando sua expressão relaxada. Ela se aproximou dele e acrescentou. A propósito, notei que toda vez que terminamos o treinamento, você corre para algum lugar. Você tem algo importante para fazer? Eu explico depois, Orochimaru respondeu calmamente, sem dar muitos detalhes. Essas tecnologias avançadas eram poderosas, e dada sua idade atual, não era o momento certo para revelá-las. Ele preferiu manter seu trabalho em segredo por enquanto. Tsunade piscou, um pouco surpresa com a resposta indiferente dele. Um leve rubor subiu por suas bochechas. Parece que você está realmente de bom humor hoje. Para ser honesto, Orochimaru era bem bonito, especialmente agora em sua juventude. Sua pele clara e cabelos longos e soltos o tornavam mais atraente do que muitas garotas de sua idade. Sempre que ele andava pela vila, ele frequentemente chamava a atenção de outras garotas, deixando-as coradas após um mero olhar em sua direção. Por causa disso, Tsunade começou a desenvolver uma sutil admiração por ele. Na linha do tempo original, se Orochimaru não tivesse sido tão recluso e desinteressado em mulheres, Katodan talvez nunca tivesse entrado na vida de Tsunade. Talvez Orochimaru e Tsunade tivessem tido a oportunidade de se aproximarem. De repente, a voz de Orochimaru interrompeu seus pensamentos. Você pode me dar uma mecha do seu cabelo? Tsunade piscou, pega de surpresa. Por que ele iria querer isso? Capítulo 18. O pedido de Orochimaru foi confuso e inesperado. Pedir seu cabelo no meio de uma conversa casual? Tsunade não conseguiu evitar sentir uma mistura de confusão e constrangimento. Por que você quer o cabelo de outra pessoa? Ela gaguejou, com as bochechas levemente coradas. Poderia ser. Os pensamentos de Tsunade começaram a correr soltos. Ele quer manter isso como algum tipo de lembrança? Um símbolo de amor, talvez? Ela já tinha uma queda crescente por Orochimaru, e em sua mente, cabelo era algo pessoal, até mesmo íntimo. Dado quão tímida ela já se sentia perto dele, era natural que sua imaginação corresse solta com possibilidades. Se for inconveniente, esqueça, Orochimaru respondeu com indiferença, seu comportamento calmo não demonstrando nenhum sinal de segundas intenções. Você, Tsunade, que estava tímida momentos atrás, agora estava irritada com sua total falta de consciência. Como ele poderia ser tão casual em pedir algo assim? Você é tão arrogante pedindo algo tão pessoal a alguém. No entanto, Tsunade relutantemente arrancou uma mecha de seu cabelo e entregou a ele. Aqui. Se fosse qualquer outra pessoa, ela provavelmente teria ficado furiosa, mas como era Orochimaru, ela obedeceu a contragosto. Esse cara é um idiota certinho, ela pensou. Orochimaru pegou o cabelo calmamente, sua expressão ainda tão ilegível quanto sempre. Obrigado, ele disse, sua voz uniforme e educada. Não, de nada. Tsunade gaguejou, surpresa com a polidez repentina dele. Ela não estava acostumada com Orochimaru sendo tão formal com ela. Sem dizer mais nada, Orochimaru colocou a mecha de cabelo na manga de seu manto, onde seu detector genético estava escondido. Jin, espécime de cabelo humano detectado. Qualidade, média. Uma leve energia vital pode ser extraída após a fusão. A qualidade genética de Tsunade é apenas média? Orochimaru murmurou para si mesmo. Só um pouco de energia vital? Eu esperava mais, talvez a vitalidade lendária do Senju. Após meses de experimentação, Orochimaru passou a entender muito mais sobre como o processo de extração de genes funcionava. Embora o cabelo pudesse oferecer algum material genético, ele não era tão preciso ou potente quanto amostras tiradas de carne e sangue. Mas mesmo com as limitações do cabelo, os resultados aqui ainda eram válidos. A percepção o atingiu que o potencial genético de Tsunade não era tão alto quanto ele havia inicialmente assumido. Os genes de Tsunade realmente são apenas medianos? Fazia sentido quando ele pensava sobre isso. O clã Senju realmente era poderoso, mas havia apenas algumas figuras de destaque conhecidas ao longo da história. Na geração de Tsunade, nem mesmo seus pais alcançaram nenhuma fama em particular. Na verdade, as próprias reservas de chakra de Tsunade não eram tão impressionantes, a menos que ela usasse o selo Yin.
Sem essa técnica, sua capacidade de chakra era indiscutivelmente menor do que a de Jiraiya, o ninja civil comum. Com isso em mente, a análise do sistema parecia precisa. Só um pouco de energia vital, hein? Orochimaru ponderou. Depois de um momento de reflexão, ele decidiu que guardaria esses genes para mais tarde, quando desbloqueasse a fusão genética. Ele poderia então escolher os melhores genes para a fusão, visando maximizar seus benefícios. Ei, por que vocês dois ainda estão parados aqui? Uma voz alta chamou de longe. Orochimaru e Tsunade viraram suas cabeças simultaneamente. Jiraiya, o que você quer? Tsunade perguntou. Hiruzen-sensei está ocupado hoje, disse Jiraiya com um sorriso. Então ele me disse para avisar que estamos dissolvidos por hoje. O que? Orochimaru teve sorte, e não apenas por causa de seu status. Ser um dos futuros Sannin lendários significava que ele tinha um futuro brilhante pela frente. Mas a partir do momento em que ele transmigrou para este mundo, sua posição tinha sido única. No mundo cruel das vilas ninjas, ninjas civis comuns eram frequentemente menosprezados ou intimidados. Mas nem Orochimaru nem Jiraiya tiveram que lidar com isso. Por quê? Porque eles tinham um professor, e seu professor Hiruzen era um discípulo do segundo Hokage. Graças a essa conexão, ninguém ousou intimidá-los, nem mesmo os membros do clã Uchiha que geralmente se tinham em alta conta. Afinal, quem arriscaria ofender o discípulo do Hokage? Aproveitando esse raro tempo livre, Orochimaru se despediu de Jiraiya e Tsunade. Ele tinha assuntos mais importantes para tratar especificamente, coletando espécimes de plantas e animais para seus experimentos. Tsunade e Jiraiya, acostumados aos hábitos solitários de Orochimaru, não pensaram muito nisso enquanto ele se afastava. Ele está sempre fazendo as próprias coisas, comentou Tsunade. Sim, mas ei, eu tenho algo para te mostrar. Jiraiya sorriu com um ar de excitação na voz. Tsunade levantou uma sobrancelha. Algo para me mostrar? O que é? A confiança de Jiraiya irradiava quando ele sacou uma kunai, cortou o dedo e rapidamente começou a formar selos de mão. Olha isso! Jutsu de invocação. Com um forte tapa no chão, runas pretas se espalharam do ponto de contato e em um instante, fumaça branca surgiu ao redor dele. Quando a fumaça se dissipou, um pequeno sapo apareceu na frente deles. Tsunade pescou. Isto é. Jiraiya estufou o peito, braços cruzados orgulhosamente. O que você acha? Muito legal, né? Aprendi a invocar sapos do Monte Myoboku. Impressionado ainda? Desde que assinou o contrato com os sapos do Monte Myoboku, Jiraiya estava ansioso para mostrar suas novas habilidades, especialmente para Tsunade. Ele queria que ela visse que ele não era apenas um preguiçoso, ele era poderoso também. Tsunade tinha ficado um pouco impressionada no começo. No entanto, no momento em que viu a expressão presunçosa de Jiraiya, seu orgulho surgiu, e ela revirou os olhos. É só um jutsu de invocação. Qual é o problema? Eu também consigo fazer isso. O quê? Jiraiya imediatamente desinflou, sua excitação se transformando em descrença. Você também consegue? Claro! Observe. Com um movimento similar, Tsunade mordeu o dedo, realizou os selos e bateu a mão no chão. Uma segunda coluna de fumaça branca apareceu, e quando se dissipou, uma pequena lesma ficou ao lado do sapo de Jiraiya. Isto é. Jiraiya ficou atordoado, seu queixo quase batendo no chão. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Tsunade também tinha invocado algo? Tsunade sorriu presunçosamente. Que tal isso? Eu menti para você? Jiraiya ficou em silêncio atordoado, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Ele estava tão orgulhoso de sua nova habilidade, apenas para descobrir que Tsunade, que não tinha se gabado disso, podia fazer a mesma coisa. Mas, Jiraiya gaguejou, ainda tentando salvar seu orgulho. Mesmo assim, eu sou definitivamente mais forte que Orochimaru. Tsunade lhe deu um olhar nada impressionado. É melhor você parar de sonhar. Mesmo que você saiba a técnica de invocação, tenho certeza de que Orochimaru sabia disso há muito tempo. Ele simplesmente não é tão chamativo quanto você. De jeito nenhum. O mundo de Jiraiya estava desmoronando. Como é impossível? Se você não acredita em mim, pergunte a ele. Eu vou. A confiança de Jiraiya foi abalada quando ele saiu furioso, determinado a descobrir se o que Tsunade disse era verdade. Enquanto isso, Tsunade não conseguiu deixar de rir de sua frustração. Sabendo muito bem que Orochimaru provavelmente conhecia o jutsu de invocação e que ele era do tipo que guardava tais habilidades para si mesmo. Pobre Jiraiya, ela pensou com um sorriso. Ele tem um longo caminho a percorrer. Capítulo 19. Jin, parabéns ao anfitrião por obter um espécime de formiga. E Jin, parabéns ao anfitrião por obter. A mente de Orochimaru se agitou enquanto o sistema continuava suas atualizações. A mesma espécie conta apenas como um espécime? Ele se perguntou em voz alta. Após ouvir a explicação do sistema, ele percebeu algo importante. Parecia que para completar a tarefa de extração de genes, cada espécie única seria contada apenas uma vez independentemente de quantos indivíduos ele coletasse. Por exemplo, se ele coletasse células de vários humanos, todas elas ainda contariam como uma espécie. A mesma lógica se aplicava aos animais. Ele poderia coletar diferentes variedades da mesma espécie, mas elas não contariam para novas tarefas. Isso faz sentido, Orochimaru refletiu. Não afetou sua pesquisa em nada. Para alguém como ele, coletar 100 espécies era brincadeira de criança. Bem, isso deve ser fácil, ele murmurou, seus olhos dourados brilhando de confiança. Enquanto ele continuava andando, algo à distância chamou sua atenção, um cemitério. Parecia assustadoramente familiar para ele.
Depois de um momento, a realização o atingiu. Ah, claro, este era o lugar de descanso de seus pais neste mundo. Não é de se espantar que isso tenha despertado uma sensação de familiaridade dentro dele. Com uma leve pontada de nostalgia, Orochimaru foi até a floricultura do clã Yamanaka, comprou um buquê de crisântemos brancos e retornou ao túmulo de seus pais. Ele colocou as flores diante da pedra com um senso de reverência silenciosa. Mesmo que eu não seja mais o Orochimaru que você conheceu, ele disse suavemente, curvando-se profundamente em frente à lápide, eu ainda lhe devo esse respeito. Considere isso meu dever filial. Após prestar seus respeitos, Orochimaru se virou para sair. Mas quando ele estava prestes a se afastar, algo branco atrás da lápide chamou sua atenção. A curiosidade aguçou. Ele se moveu rapidamente, pisando atrás da pedra e pegando o objeto estranho. O que é isso? Pele de cobra? Mas, é branca, ele murmurou. Antes que ele pudesse examiná-lo melhor, uma voz familiar chamou à distância. Ei, Orochimaru. Olhando para cima, ele viu Jiraiya correndo em sua direção. Orochimaru rapidamente enfiou a pele de cobra branca em seu manto, escondendo-a da vista. O que foi? Orochimaru perguntou, sua voz calma e uniforme. Preciso te perguntar uma coisa. Jiraiya começou. Jutsu de invocação? Orochimaru repetiu, piscando em leve surpresa enquanto Jiraiya explicava. Isso mesmo, ele estava tão ocupado com seus experimentos que quase se esqueceu de que todos os 3 futuros Sannin tinham suas próprias invocações de assinatura. Tsunade já havia dominado sua invocação de lesmas, e agora parecia que Jiraiya havia aprendido a invocar sapos. Como pude ignorar isso? Orochimaru refletiu. Tsunade me disse que você já sabia como invocar criaturas também, mas eu não acreditei nela. Jiraiya disse, seu tom levemente acusador. Então eu vim perguntar por mim mesmo. Ei, me mostre se você consegue fazer isso. Não posso, Orochimaru respondeu sem rodeios, não querendo perder tempo. O quê? Você realmente não pode? A descrença de Jiraiya era evidente em seu rosto. Não tenho motivos para mentir para você. Jiraiya caiu na gargalhada, seu orgulho crescendo. Viu? Eu, Jiraiya-sama, tive que trabalhar duro para dominar a invocação, e você, Orochimaru, nunca fez isso antes. Eu sabia. A alegria de Jiraiya era quase palpável enquanto ele saltitava por aí, claramente se deleitando com sua vitória. Orochimaru, no entanto, não tinha interesse em entreter suas palhaçadas. Ele simplesmente se virou e começou a se afastar, desinteressado na celebração infantil de Jiraiya. Ei, aonde você está indo? Não vá embora. Vamos conversar, vamos. Jiraiya o chamou, mas Orochimaru o dispensou com um gesto. Chato, Orochimaru murmurou, deixando claro que não iria se envolver mais. Mais tarde naquela noite, Orochimaru estava deitado em sua cama, sua mente correndo com pensamentos enquanto ele olhava para a pele de cobra branca que ele havia recuperado do cemitério mais cedo. Embora ele tivesse agido indiferente durante o dia, as palavras de Jiraiya deixaram uma pequena impressão nele. Tsunade provavelmente aprendeu invocação com sua família, pensou Orochimaru. O tamanho da lesma é diretamente proporcional à quantidade de chakra usada, então ela pode invocá-la não importa quão pequenas sejam suas reservas. Quanto a Jiraiya, ele havia aprendido a técnica de invocação com Hiruzen. O tolo havia usado a técnica sem um contrato e havia sido acidentalmente transportado para o Monte Myoboku, a terra dos sapos. Mas e Orochimaru? Havia muitos pergaminhos na herança dos meus pais, mas nenhum continha a técnica de invocação, muito menos qualquer menção à invocação de cobras. Um pensamento assustador passou pela sua mente. Será que por eu ser um reencarnado, a oportunidade que deveria ter pertencido ao Orochimaru original se foi? De repente, um estrondo alto ecoou pela casa, arrancando Orochimaru de seus pensamentos. O que foi isso? Ele murmurou, sentando-se rapidamente. Outro baque se seguiu logo depois. Desta vez, Orochimaru localizou a fonte do barulho. Vinha da sala de estar. Em alguns passos rápidos, ele saiu do quarto e foi para o corredor, seus sentidos aguçados enquanto se aproximava da sala de estar. Estrondo. O som soou novamente. Os olhos dourados de Orochimaru examinaram a sala, procurando pela fonte. Está vindo de baixo do chão. Tem alguma coisa batendo no chão por baixo? Um pensamento repentino o atingiu. Poderia ver. Um porão escondido sob a casa? Não seria incomum para uma família ninja ter passagens secretas ou porões. Os pais de Orochimaru podem ter cavado o porão antes mesmo de ele nascer, e ele simplesmente não sabia sobre isso. Sem perder tempo, Orochimaru começou a escanear o chão em busca de qualquer sinal de alçapão ou entrada secreta. Como ninja, procurar por passagens ocultas era uma habilidade básica. Após mover algumas peças de equipamento experimental para o armazenamento de seu sistema, ele encontrou a fonte do ruído. Um painel grosso de madeira no canto direito da sala. O baque abafado vinha debaixo dele. Orochimaru bateu no painel, confirmando que era oco. Cautelosamente, ele sacou uma kunai e deslizou sua mão na abertura na borda do assoalho, pronto para o que viesse. Rangido. O painel do piso foi levantado facilmente, revelando um compartimento secreto abaixo. Uma piton enorme, tão grossa quanto o bezerro de um adulto, levantou a cabeça do buraco escuro abaixo do chão. O corpo da criatura estava coberto de intrincados padrões florais, e seus olhos dourados com fendas verticais estavam fixos nos de Orochimaru. Ela sibilou, sacudindo a língua ameaçadoramente. O primeiro instinto de Orochimaru foi recuar e se defender, mas algo o segurou. A cobra gigante não parecia ter intenção alguma de atacá-lo. Em vez disso, ela o encarou atentamente, seu olhar quase avaliativo.
Após alguns momentos tensos, a Piton abriu a boca, revelando algo inesperado: um pergaminho. A grande serpente deixou o pergaminho cair no chão na frente de Orochimaru, então deslizou de volta para a escuridão abaixo da casa. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando ele se abaixou e pegou o pergaminho, sentindo seu peso em suas mãos. Um pergaminho de invocação? Ele se perguntou. Conforme ele o desenrolava lentamente, a verdade se tornou clara. Capítulo 20. A alegria inesperada de Orochimaru ao descobrir a Piton branca o dominou momentaneamente. Seus instintos, no entanto, não o levaram a atacar. Em vez disso, seu primeiro pensamento foi recuar. Por que atacar uma cobra quando eu deveria ser uma delas? Ele refletiu. Se ele atacasse essa cobra, como ele poderia esperar forjar um vínculo com elas mais tarde? Felizmente, a Piton com padrão de flor não parecia hostil, mas Orochimaru permaneceu cauteloso. Afinal, gentileza repentina de uma cobra não era algo para ser encarado levianamente. Olhando para o pergaminho que a Piton havia deixado cair, ele rapidamente formulou um plano. Enquanto mantinha um olhar cauteloso na cobra, ele pegou o pergaminho. Ao inspecioná-lo, ele descobriu que o pergaminho em si não era particularmente único, exceto pelo registro da origem desta cobra. Essa cobra foi criada pelos meus pais? Orochimaru pensou alto, seus olhos dourados se estreitando. Será que eles implantaram uma marca espiritual no subconsciente dela para que ela não me atacasse? Seu olhar voltou para a enorme cobra. Orochimaru estava bem ciente de que cada um dos Sannin tinha suas próprias criaturas de invocação de assinatura. Jiraiya tinha os sapos do Monte Myoboku, Tsunade tinha suas lesmas da floresta Shikotsu, e ele, Orochimaru, eventualmente invocaria as cobras da caverna Rishi. Mas essa cobra na frente dele? Ela não estava falando, diferente dos sapos de alto nível ou da lesma inteligente que Tsunade invocou. A maioria das cobras da caverna Rishi não tinha o dom da fala, a menos que fossem particularmente especiais. Não pode falar? Orochimaru pensou, ponderando a situação. Então, como o Orochimaru original controlava essas cobras? Sua mente trabalhou nas possíveis explicações. Preciso assinar um contrato de invocação primeiro? Orochimaru murmurou. Isso faz sentido. Mas como faço para assinar o contrato? Preciso visitar a caverna Rishi? Assim que esses pensamentos cruzavam sua mente, a Piton com padrão de flor reagiu. Bah! A Piton sibilou e gesticulou em direção ao porão, aparentemente pedindo para ele segui-la. Você quer que eu desça com você? Orochimaru perguntou timidamente. Bah! A Piton assentiu, ou pelo menos pareceu. Orochimaru hesitou por um momento, mas rapidamente decidiu segui-lo. Com minha força atual, eu deveria ser capaz de lidar com qualquer coisa inesperada. Ele desceu para o porão, totalmente ciente de seus arredores. O porão era pequeno, e a iluminação era fraca. Percebendo que a escuridão o atrapalharia, Orochimaru rapidamente voltou para cima para pegar uma vela. Uma vez acesa, o brilho suave da chama iluminou o espaço, revelando dois objetos sentados diante dele. Um era um pergaminho com muitos detalhes, e o outro era uma longa caixa de ferro. Orochimaru estava sentado de pernas cruzadas em sua sala de estar, os dois itens colocados ao seu lado. Atrás dele, a Piton com padrão de flor se enrolava silenciosamente, sua língua piscando para dentro e para fora enquanto o observava obedientemente. A natureza dócil da criatura surpreendeu Orochimaru. Parecia surpreendentemente leal e calma em sua presença, um contraste inesperado com a reputação agressiva usual da cobra. Esta cobra é excepcionalmente bem comportada, Orochimaru pensou, embora rapidamente tenha afastado esses pensamentos. Havia assuntos mais urgentes em mãos. Ele voltou sua atenção para os dois objetos à sua frente. Mesmo com todos os seus experimentos e experiências, ele não conseguia deixar de se maravilhar com o que havia encontrado. Então meu pai tinha um contrato de invocação com as cobras da caverna Rishi também? A mente de Orochimaru correu. Parecia que essa Piton tinha sido invocada por seu pai para guardar esses dois tesouros. Orochimaru lembrou que no porão, havia um túnel que saía da vila de Konoha, permitindo que a Piton saísse para caçar comida. Isso explicava como a criatura havia sobrevivido escondida por tanto tempo. A Piton estava vivendo embaixo da casa por um ano, se sustentando capturando presas do lado de fora. Que surpresa agradável! Orochimaru disse a si mesmo, sua voz cheia de rara emoção. Ele acalmou sua excitação e examinou a longa caixa de ferro ao lado do pergaminho. A caixa não estava trancada, mas tinha um selo simples que exigia chakra para ser destrancado. Orochimaru canalizou um pouco de chakra para o selo, e logo a caixa se abriu com um rangido. Dentro da caixa havia uma espada prateada brilhante, sua lâmina brilhando na luz fraca das velas. Os olhos de Orochimaru se arregalaram, suas pupilas se contraíram. É mesmo, Kusanagi. Em suas memórias, essa mesma espada foi usada por ele para matar tanto o quarto Kazekage, Rasa, quanto seu antigo mestre, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Embora a espada Kusanagi não fosse um artefato divino, ela era incrivelmente afiada e podia se estender, encurtar e se transformar à vontade, tornando-a uma arma formidável. Ao lado da espada havia uma carta. Orochimaru abriu-a lentamente. Incontáveis palavras apareceram diante de seus olhos, escritas em uma caligrafia familiar. Rapaz, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais neste mundo. Não havia dúvidas de que esta era uma carta deixada pelo pai de Orochimaru. A carta explicava como seu pai havia obtido a espada por acaso. Antes de ir para o campo de batalha, ele teve uma premonição de que poderia não sobreviver. Temendo que a espada caísse em mãos inimigas, ele a escondeu no porão, confiando-a aos cuidados da Piton.
A carta alertou Orochimaru sobre o imenso valor e poder da espada, aconselhando-o a usá-la somente quando estivesse forte o suficiente. Seu pai o alertou para nunca exibir a Kusanagi na frente dos outros até que ele fosse capaz de empunhá-la efetivamente. Então é por isso que Orochimaru na linha do tempo original sempre manteve essa espada dentro do corpo. Orochimaru riu sombriamente. Ele se lembrava vividamente de como o Orochimaru original invocava a Kusanagi fazendo uma cobra regurgitá-la de sua boca. Uma visão que era tão bizarra quanto perturbadora. Nojento, Orochimaru pensou com uma careta. O Orochimaru original deve ter alterado seu corpo através de inúmeros experimentos, transformando-se em algo menos humano. Não serei eu. Orochimaru decidiu firmemente. Ele não tinha intenção de se tornar um híbrido grotesco de cobra e humano. Seus experimentos seriam diferentes. Colocando a espada Kusanagi de lado, ele pegou o pergaminho. Como esperado, era um contrato de invocação. O nome de seu pai estava escrito no topo, marcando-o como o invocador da caverna Rishi. De acordo com as instruções do contrato, Orochimaru precisaria assinar seu nome na parte inferior e então deixar uma marca de mão ensanguentada para finalizar o acordo. Era um processo simples, um com o qual ele estava familiarizado por seu conhecimento da história original. Sem hesitar, Orochimaru seguiu as instruções. Ele furou o dedo, assinou seu nome e colocou uma marca de mão manchada de sangue no pergaminho. Conforme o sangue se infiltrava no pergaminho, Orochimaru sentiu uma mudança repentina em sua mente. Algo estranho, mas familiar se incrustou em sua consciência, uma conexão com a caverna Rishi e seus habitantes serpentinos. De repente, uma voz ecoou em sua mente. Mestre, por favor, dê seu comando. Orochimaru piscou surpreso. A voz pertencia a Piton com padrão de flor enrolada atrás dele. Então, depois de assinar o contrato, posso me comunicar com essas cobras telepaticamente?